Ah, pronto! Mas o outro Matheus sem permissão para gravar. Olá, YouTube, para vocês que estão chegando aí. Olha lá, o Jordan nem se preparou para a entrada triunfal, Jordan. Ô, Mike Dias! Hoje tá só a galera bonita aqui, rapaz. Hoje o negócio vai ser bom. YouTube, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso ciclo de estudos acerca da arte espírita, arte e espiritismo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. O nosso estudo acontece todas as segundas-feiras, 21. E se você quiser participar dos nossos estudos, é só você procurar nas aulas anteriores, que agora a gente não está colocando mais na descrição, mas nas aulas anteriores, principalmente do estudo de Leon Denis, tem o link que vai te levar para a sala de WhatsApp, para lá a gente enviar o link para você, todas as segundas-feiras, 21 horas, para a gente poder compartilhar com essa galera linda, maravilhosa aqui, só tem espírito de luz, para a gente discutir sobre arte e espiritismo. Pode curtir, pode compartilhar, pode mandar para o amigo, pode fazer o que você quiser, pode comentar, fique à vontade, você é de casa, ok? Sejam bem-vindos, YouTubers. Vamos, então, iniciar o nosso papo aqui de segunda, nossa roda de conversa sobre esse livro. Quem não é fã do Mike Dias? Quem não é fã, né? Daniel Silva. E quem não é fã do Daniel Silva também, né, gente? Por favor, por favor, por favor. Vamos, então. Quem é o Bruno ou o Jordan que vai compartilhar hoje? Vai, vamos tirar para você pode? Ímpar. Eu posso. Ah, então tô. Fui tapeado. Então, beleza. Deixa eu compartilhar aí. Se der ruim, já tá preparado aqui também. Tem plano A e B. Beleza. Então show de bola. Cara, a gente ficou, eu acho que umas 2 semanas sem fazer o estudo por conta de problemas de eventos que bateu com a SEC e por outras questões também que a gente acabou que as pessoas não podiam, né? Mas aí a gente vai voltar aqui e aí eu não vou conseguir fazer um recapitulação. Ave Maria! Recapitular tudo o que a gente estudou, mas a gente vai falando sobre, assim, se a gente relembrar, beleza? Vamos lá. A gente falou sobre esse capítulo sobre a arte e a questão dos gênios, mas realmente vamos lá, então. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferentes do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguimos apreender nos círculos da vida espiritual antes de sua reencarnação. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se de muita vez, na demasia de inconsiderações pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou
facilmente aproveitado. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Muito legal. E a gente já tinha realmente falado sobre isso em algumas aulas anteriores, né? Mas, de fato, o artista ele tem uma sensibilidade muito maior com o mundo espiritual, né? E ele consegue, de certa forma, captar mais facilmente uma inspiração. Eu até ouso a dizer que o artista, principalmente espírita, se tem uma mediunidade que ele, de fato, tem uma potência ou é mais, como eu posso dizer, apurada, né? Mais trabalhada, na verdade, eu acho que é a da inspiração, né? E para que a gente consiga ter essa inspiração em dia, a gente sempre precisa estar muito conectado com o outro lado, né? Porque, ao contrário, por exemplo, da mediunidade, por exemplo, a psicografia, né? Não que a gente não tenha que estar conectado na psicografia, mas eu acho que é algo mais direto, assim, né? Não é algo... É algo que você, tipo, senta, vou esperar chegar, né? É um contato mais direto, né? Já a inspiração é algo que muitas vezes vem ao natural mesmo, né? E às vezes você precisa estar com essa sintonia apurada para que essas inspirações, né? Elas possam vir de uma forma mais natural e mais tranquila. Algo chamou mais a atenção de vocês aí também nessa parte do texto? Me chamou a atenção essa reflexão dele, como é que o artista ele necessariamente fica acima dos preconceitos. Exatamente isso aí, Godinho. Eu sabia que você ia falar disso, eu grifei antes de você falar. Exato, mano, eu fiquei parado ali, porque, cara, a arte necessariamente ela é contestadora, ela é subversiva por natureza. Você vê, a gente acha, muitas vezes tem uma ideia que isso seria algo ruim, mas na verdade não é ruim. E você quer uma ideia de subversão que a arte ela pode provocar? A gente pode imaginar os movimentos, sei lá, do dadaísmo e a arte do absurdo na época. Ok, mas vamos voltar para o berço do cristianismo primitivo. Aquilo era uma subversão. Por quê? O que o Império Romano queria fazer? Isso aí é tudo achismo do Jordão, tá, gente? Analisando. Eles queriam esmagar o cristianismo nascente porque ele questionava a própria noção fundada no materialismo. Então, quando Jesus passou pela Terra, os seguidores depois continuaram sua obra dizendo, ok, esse poder, essa riqueza não é nada diante de Deus, isso mexeu com orgulho. E aí começaram a caçar, a ser mortos, a ser torturados em praça pública, né? Mortos assim diante da multidão comemorando. E aí, qual que era o consolo, o porto seguro para eles? A arte. Quantas vezes a gente não vê retratos em obras, em romances espíritas dos cristãos cantando no momento da morte? E isso é uma coisa que é completamente subversiva, porque o que você espera de uma pessoa na hora de morrer? Desespero. Só que muitos ali tinham uma fé tão robusta, tão grande dentro deles, que eles consideravam que aquilo era um absurdo, que aquilo era sofrimento, mas que além daquele sofrimento, há a vida espiritual. Isso subverteu o conceito, e muitas vezes você via, pelo menos assim, na narração de Emmanuel, né, do próprio Emmanuel, as pessoas elas ficavam, uai, como assim? Como assim? Eles estão morrendo e estão cantando, estão felizes? E eu adorei essa reflexão de que a arte é necessariamente subversiva, porque eu acho que traz um pouco para a gente a possibilidade de colocar o pé no chão e prestar atenção de que muitas vezes a nossa
nossos morais e bons costumes, como a gente ouve repetidamente por aí, né? Esses convencionalismos, esses formalismos, na realidade é criação nossa, no mundo material, não tem nada a ver com Deus. E a arte, ela vem para justamente subverter isso, para apontar uma reflexão diferente. E eu acho que é incrível, né? E a gente pode pegar vários e vários exemplos. Machado de Assis, com o realismo dele, que expunha a hipocrisia da classe burguesa na época dele, né? Brasileira, a elite brasileira. A gente tem Lima Barreto, que tipo, botava o dedo na ferida mesmo, não queria nem saber, falando de literatura. Esses dias eu e o Baiano estávamos conversando de Cowboy Bebop, que basicamente é um anime à frente do seu tempo, por toda a construção dele, sabe? Eles traziam, pegando os exemplos, sabe, relações de pessoas LGBT como algo normal, que é o que é, gente. Sem ser, o tema do episódio não é a relação, mas a relação faz parte do episódio. A diversidade dos personagens faz parte do episódio, que é o normal, gente. A vida é diversificada. Isso em 98, gente. Fora as discussões 96, na filosóficas. verdade. 96, é verdade, é porque lá na E, Netflix está não, 98 pelo estúdio. é, porque, e eles são Sim. parecidos aí, Jordano. Outra coisa que lá mostra é um carro adaptável para um cara de cadeira de rodas, tá ligado? A gente só foi em 2010, sacou? Tipo, os ônibus adaptados para o pessoal de cadeira de rodas, sacou? Então, tipo assim, realmente é muito à frente. Exato, não, ótimo cumprimento, cara. E assim, fora as discussões, né? A arte como um processo de reflexão naquele anime, e quantas outras artes a gente não tem como processo de reflexão? Enfim, essa parte dos preconceitos, essa parte da, da subversão, por assim dizer, do questionamento, eu achei incrível que a Amanda levantou esse ponto, porque ele ainda traz para a gente um cuidado, né? Porque, querendo ou não, é uma linha tênue entre o questionamento, o viver além que as pessoas consideram normal, que é é uma convenção que não faz bem para muita gente, e o que é se perder nesse caminho, né? Por não saber para onde ir. Aí por isso que ele fala da fé. Eu achei incrível isso. Nessa parte aí do preconceito, que aí eu pensei, tipo, em algo além, foi no exemplo de Beethoven, porque eu sei, o Beethoven ele chegou a perder progressivamente a audição dele, e mesmo perdendo a audição, ele ainda conseguiu compor as músicas dele, assim, aí eu lembro que quando teve um integrante lá do evento, que é o EMEC, que ele falou sobre o Beethoven, falou que as notas que eram muito altas era porque ele estava tocando alta para escutar melhor, mas mesmo ficando surdo, ele ainda estava compondo. E olha que ironia, compondo na parte de música, assim, que a gente usa, no caso, muito a audição, então algo que parece algo irônico. O Gabriel travou um pouquinho para mim ou foi para cima? Não, ele parou mesmo, já falou. Ah, tá. Não, porque minha internet está meio falhada. Não, eu queria falar também um exemplo muito simples que a gente deu há muito tempo também, que foi há muito além do seu tempo, né? É a expressão da arte rupestre, né? Que era aquelas artes feitas nas paredes, né? Pelos primeiros contatos com os homens, né? Cara, aquilo é a maior expressão da arte acima do seu tempo, entendeu? Os caras não sabiam nem falar direito, nem se comunicar direito, mas eles estavam ali expressando a arte e, por muito tempo, aquelas pinturas rupestres, né? Na verdade, por muito tempo não, ainda é hoje uma forma de informação da época. Travou pra todo mundo ou foi só pra mim? Para mim também tá um pouco. Ah, então tudo bem.
Sim, eu travei, galera. Mas, enfim, até hoje, né, que eu estava falando, as pinturas rupestres são uma forma de informação daquilo que o povo vivia naquela época, né, como eram os costumes daquela época, né, e é uma forma de arte, é uma forma de interpretação daquilo. O cultura tal, né, a própria letra tem uma arte específica para letragem, né, para você fazer uma letra artisticamente falando. Então, a própria letra em si, como se escreve, também é uma forma de arte, né? E a gente não para pensar nisso. E vários outros exemplos também. Enfim, vai lá, Brunão, antes que eu trave. Não, eu só queria falar aqui que, tipo, o texto ele é muito interessante, mas ele pode trazer algumas coisas que acabam levando a gente para uma noção talvez um pouco orgulhosa, uma visão talvez um pouco orgulhosa de nós mesmos, que nos consideramos artistas, porque a gente está em contato com a arte. Acredito que a maior parte das pessoas aqui se considerem artistas, porque produzem arte de alguma forma. E porque ele diz que o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta. Eu não sei se eu concordo, para ser sincero. Não sei se ele está falando de um ideal de artista. Você está falando de um artista que de fato está em conexão com a arte divina, ou se ele está falando de arte que existe no mundo, porque se a gente for para analisar, são duas coisas que existem completamente diferentes, porque a gente vê arte no mundo que pode reforçar preconceitos que existem. Existem vários exemplos, eu só não vou citar nenhum deles aqui agora, porque geralmente não é o tipo de conteúdo que é muito legal a gente ficar falando assim, mas existe arte que reforça preconceitos, existe arte que leva a coisas ruins, existe gente que usa dons artísticos. No estudo do espiritismo na arte, a gente falou, teve uma parte muito grande, muito interessante que falava sobre o discurso, mas não era discurso a palavra que eu queria, sobre a oratória, exatamente. E nessa parte, como uma forma de arte, uma abordagem da oratória como forma de arte, a gente tem exemplos, vários exemplos de pessoas que são muito boas na oratória e usaram isso para manipular, para tentar conduzir pessoas a ações que não são muito boas. O próprio Hitler, que é o maior exemplo de todos, a gente sempre fala dele. A gente tem também o Napoleão Bonaparte, que era um exemplo muito forte disso, porque a oratória dele era tão grande que salvou ele da prisão. Então, eu não sei como a gente pode. A gente tem que talvez tomar cuidado na hora de ler isso aqui, porque parece que ele diz do ideal do artista, o ideal do artista que está em contato com a arte divina. Mas, bom, tudo é divino, tudo vem de Deus, tudo que existe vem de Deus, e a gente pode fazer muito mau uso das coisas que vêm de Deus. Então, a gente tem que lembrar que nós, sendo artistas, a gente nem sempre não cede às exigências do convencionalismo, a gente nem sempre está acima dos preconceitos contemporâneos. Na verdade, a gente, na maior parte das vezes, não está. Então, essa pergunta, essa resposta, ela é interessante porque ela mostra para a gente o que uma pessoa que em contato direto com a arte poderia estar. Essa é o que eu consegui entender da pergunta. Inclusive o que ele fala aqui do ideal divino da fé. Para mim, essa resposta descreve muito bem o artista que tem bem consolidado o ideal divino da fé. Só que a gente ainda não tem, por muitas e muitas vezes. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que a gente é esse ideal de artista que está sempre acima dos preconceitos, porque a gente às vezes vai estar errado,
Às vezes a gente vai defender coisas que estão erradas. Às vezes a gente pode usar a nossa arte para defender algumas coisas que a gente vai olhar para frente e falar assim, caramba, mas isso aqui eu já não concordo mais, isso aqui eu já acho que não era legal. Então, autocrítica na hora de, de associar esse texto com a nossa vida de artista. E essa reflexão é muito importante, cara, porque o Emmanuel mesmo ele coloca a dualidade que habita nessa questão. Quando ele fala assim, olha, o artista ele é sempre aquele que foge do convencionalismo, mas muitas vezes pode entregar-se ao excessos nocivos à liberdade quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Porque a arte por si só é alguém que o artista, né, geralmente é alguém que está questionando alguma coisa, alguém que sente de uma maneira, né? Tem uma sensibilidade aflorada, a mente para isso. Só que não necessariamente sensibilidade aflorada é seguir um caminho bom, porque, primeiro, a gente ainda está nessa escuridão do ego, né? Do orgulho, do egoísmo, do ego adoecido. E é uma parada que a gente precisa refletir muito, porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito atualmente são pessoas dizendo-se, nos últimos anos, né? Dizendo-se questionadoras, já afirmando determinados preconceitos ou posturas que são só conservadoras mesmo. Como se isso fosse uma posição de resistência. E quantas vezes a gente pode acabar não machucando as pessoas se a gente se achar a pessoa mais questionadora do mundo, né? Acho que as fake news elas começam a partir daí, né? Quando a gente não se enxerga como capaz de errar. E com a arte é a mesma coisa. Eu adorei essa sua fala e por isso que o Emmanuel reforça que o ideal divino da fé é o antídoto. Mas não é uma fé que só acredita porque disseram para acreditar, é uma fé trabalhada, né? Ou como a própria doutrina nos ajuda a entender, é uma fé raciocinada. Eu não creio porque eu creio, por assim dizer, eu creio porque eu compreendo, eu entendi, né? A fé não é algo que se prescreve. Então, eu acho que é uma reflexão que, se a gente está com medo, ou muitas vezes pode parar para pensar: será que eu estou transmitindo a minha verdade da maneira mais próxima possível com aquilo que eu acredito, né? Com esse ideal divino? E quando muitas vezes a gente se sente é, nessa dúvida, pelo menos eu falo por mim. Quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou trazer alguma coisa, quando eu vou escrever alguma coisa, eu fico, será? E eu acho que o caminho é cultivar e exercitar a fé dentro de si, essa fé raciocinada, essa fé que é baseada no amor que Cristo ensinou. Porque você via Cristo sendo alguém que era completamente contrário ao convencionalismo na época que ele viveu. Mas você não pode apontar para Cristo e dizer ele fez algo ruim. Lógico, ele era o Espírito perfeito, mas se a gente tem Cristo como guia e modelo para nós, a gente precisa também parar para pensar: será que isso me aproxima ou me afasta, né? Do Cristo que é o que eu acredito como meu ideal. Enfim, eu acho que realmente falar de arte, arte espírita, principalmente, é falar também da fé mesmo, entender o que é essa fé, né? Onde ela encontra raiz dentro da gente, porque acho que vai nos ajudar a sair de muitos enganos. Eventualmente nós podemos cair, né? Acreditando ser o dono da verdade aqui, acreditando ser o dono da pureza doutrinária, por assim dizer, ali, e nisso a gente acaba segregando mais do que ajudando as pessoas, né? Mais do que unindo. Eu acho que é a eterna luta, eterna enquanto durar a nossa imperfeição do, do buscar, questionar, não se submeter a determinadas coisas, ao mesmo tempo que buscar fazer diferente, né? Guiado pelo amor que a gente tem aprendido. É uma luta constante, né, Fábio? Mas alguém gostaria de falar? Senão a gente vai continuar, senão, como sempre acontece nos estudos, a gente vai parar no primeiro parágrafo, a gente para. E fica eternamente lá. Que é bom, né? A discussão rende. Cara, toda hora que eu vou falar, eu travo um pouco.
Travou, amigo? Travei. Alguém pode ler então, cara? Eu ia pedir todo. Não, eu tava bem ouvindo tudo vocês, né? Tipo, uns 10 minutos bem. Aí quando eu vou falar, eu travo, tá ligado? Alguém pode ler hoje, por favor? Eu estou pedindo demais para vocês, mas só hoje que eu estou travando. Aí fica complicado. Tá pedindo demais, não. A gente vai revezando. Eu posso pensar, né? Vai lá, amigo. Vamos lá, pergunta 166. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis, não só pelos valores da sua vocação, traduzem nas suas obras alguma recordação da vida no infinito? As grandes obras-primas da arte, a maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Todavia, nem sempre constituem um laço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sem as recordações das existências anteriores, entre as lutas e as lágrimas da terra. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram, relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, que nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais se acompanham o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde eles extraem o material necessário à construção espiritual de suas obras. É muito fascinante ver essa preservação que tem, vamos dizer assim, das lembranças que os artistas têm e acaba indo para a arte. Parece aquela frase lá de que a arte imita a vida, se espera na vida, alguma coisa assim. Então, acho que o que eu falei é bem daquela questão do armazenamento das experiências, do que a gente adquiriu, de que se preserva, de que a gente ainda tem a oportunidade de usar isso. No caso aqui está falando da arte, mas isso aí pode valer para outras coisas também, como facilidade em áreas do conhecimento, ou ainda no campo da arte também, no próprio das pessoas vai comparando alguém que nunca tocou um piano, começa a tocar e, sei lá, compõe uma sinfonia que nunca ouviu nem conhecia, mas pode ser conhecimento de vidas passadas. Então, é muito interessante ficar analisando isso e mais interessante ainda que às vezes tipo, algo da vida passada para ser de inspiração e criar algo novo nessa existência. Então, para ver como que está interligado. Eu queria levantar um ponto, estão ouvindo certinho agora? Que até o Dani postou esses dias não, esse ano, na verdade, eu não lembro quando foi, que a gente sempre fala aqui também, né? Na verdade, essas questões que ele fala aí são aquelas pessoas, né? Aqueles grandes artistas, né? As grandes obras-primas da arte, né? E eu quero abrir esse espaço aqui para reforçar a questão do labor íntimo, né, Dani? A gente sempre fala, inclusive em relação a não tiver, né, buscar se melhorar músico, como instrumentista, como cantor. Eu acho que a gente não vai ser, na verdade, não é ser, né? Mas eu acho que, porque o que eu quero dizer é que, às vezes, no espiritismo, a gente tem muito disso, né? Nossa, o fulano tem um talento, vai lá e toca, né? Não, assim, tá bom desse jeito, como é só que talento que Deus te deu. E a gente tem que trabalhar no íntimo, né?
O Dani postou um dia uma questão que um artista falou, pô, cara, você tem um dom, né? Você é um artista muito bom. Aí o cara falou, não, pô, não tenho um dom, não. Eu estudei 8 horas por dia, durante tantos dias, para chegar nesse nível que eu tô, entendeu? Então, assim, não estou falando que a gente não vai utilizar tudo isso que a gente trabalhou nas nossas vidas passadas, e isso é a forma de inspiração da gente, né? Agora, o labor íntimo, inclusive moral e físico mesmo, de instrumentista ou de outro artista de pintura, ele é essencial para isso, né, cara? Ele é essencial para que a gente consiga. É o que eu sempre falo do exemplo quando você vai decorar fazer um teatro, né, para quem já fez teatro. Quando você vai decorar um texto, se você tem ele na ponta da língua, a sua interpretação ela sai muito mais fluida, ela sai muito mais natural, e você consegue se entregar como artista muito melhor para aquilo. Por quê? Porque você está extremamente preparado para aquilo, né? E acontece em todas as outras artes, né? Se você treinar, aquilo já está tranquilo na sua cabeça, você consegue fluir melhor tudo isso, né? Inclusive, pegando inspirações. Pô, se você souber como mexer exatamente com os sentimentos que a música oferece, por exemplo, né? Através do treinamento, da teoria musical, consegue, através, juntando a sua inspiração, tocar muito mais as pessoas do que, né, você apenas utilizar o seu talento para aquele tipo de questão, né? Eu queria só trazer isso para que às vezes a gente se perde um pouquinho nisso. Acho que eu travei de novo. Amigo, achei muito interessante essa colocação. Eu lembrei a questão da arte, no geral, ser uma linguagem, né? Ser uma forma, uma ferramenta de comunicação também. E como toda linguagem, o nosso processo de aprendizado vem da escuta, né? A gente se expõe à escuta no ambiente em que a gente é bombardeado com informação, com escuta o tempo todo, né? No nosso processo de desenvolvimento do ser humano, a gente está cercado de pessoas que se comunicam o tempo inteiro. Então, antes da gente aprender a falar, a gente escuta, né? E é a mesma questão da exposição, né, a qualquer tipo de manifestação artística, o tanto que isso conta, né, com o desenvolvimento futuro, né, da pessoa que vai praticar, da pessoa que vai estudar. Obviamente que existem muitos casos, né, de pessoas assim que nascem em famílias que não tem ninguém na área da música, ninguém na área da pintura, ninguém na área da escrita, né, do poema, da poesia, e você vê que desde criança a pessoa já demonstra esses traços, né? Mas a gente vê também muito mais as pessoas que se esforçam, né? Que estudam, que se expõem ao ambiente, né? Nesse sentido desse aprendizado de você se expor à escuta, à vivência e a partir desse momento começar a reproduzir aquilo que você se expôs, né? Daquele ambiente que você se expôs. Tanto é assim, amigo, que cara, uma das coisas que eu mais vejo a galera dizer, você quer aprender? Então ouve. Você quer aprender a tocar, você quer aprender música, então vai ouvir o que os caras que já vieram antes de você fizeram, para você entender, para você conhecer, e assim sucessivamente, né? Eu acho que não é à toa, porque, querendo ou não, o aprendizado é uma construção coletiva, independente. E Emmanuel ele está estendendo essa visão para a imortalidade da alma. Olha, você acha que é gênio, que é não sei, mas na verdade a pessoa estava no plano espiritual estudando, estava no plano espiritual aprendendo com quem veio antes dela. Imagina a gente, por exemplo, que gosta de arte, que tem essa propensão para ter uma conexão com a arte, seja produzindo a arte ou como apreciador da arte nessa existência. Aí, o que a gente não deve ter entrado em contato com espíritos mais evoluídos do que nós em vários campos artísticos já, né? Então, eu acho que é um ponto interessante. Até ajuda a gente a desmistificar um pouco que a arte é um negócio que deve ser para poucos. Não é. Todo mundo tem essa questão artística dentro disso. E a questão é, você está disposto a procurar desenvolvê-la, sabe? No mínimo, gosto por ela. E se você quer aprender, você está disposto a entrar, né? Por exemplo, você quer aprender a atuar, você está disposto a entrar na escola de teatro, a se preparar, a se entrar naquele mundo.
Porque é diferente de um aprendizado cartesiano, né? Que aquela ideia, o professor ensina, a gente aprende. Não, a gente aprende fazendo junto e estudando quem fez. Tanto que é assim que, por exemplo, muita gente que toca um instrumento, pelo menos pelo que eu vi ao longo da minha vida, é a galera que viu o artista que gosta, tentou imitar as notas, até um dia em que, eu quero aprender de fato esse instrumento, procurou aulas e estudou, se dedicou, se tornou músico. Enfim, e eu acho também outro aspecto interessante que eu queria trazer para a contribuição, essa relação que o Emmanuel ele traz do processo da arte com o íntimo do nosso ser vinculada muitas vezes ao que está adormecido no inconsciente da gente, por outras vidas que nós vivemos. E aí, corroborando com isso, eu lembrei também de André Luiz, mensageiro, se não me engano, que ele viu um quadro todo bonito lá do outro lado. Ele falou, é que nem o quadro da Terra, né? Vocês copiaram? André Luiz todo ingênuo, né? Naquela época. E ele falou, não, é a Terra que copiou a gente. Como assim? Olha, o artista ele veio para cá aprender, absorver os fluidos, pegou inspiração. Ele já estudava aqui, foi para a Terra e fez essa obra. Então, além dessas questões do nosso passado, daquilo que a gente viveu, sabe? Às vezes a gente bota na camada da ficção uma história dramática, profunda, que muitas vezes pode ser a nossa história, em outras existências a gente nem faz ideia, e soma isso ao que a gente vivencia no plano espiritual quando está em desdobramento, através do sono, por exemplo. Então, querendo ou não, o espírito é o produtor da arte. E eu acho isso muito incrível, porque é um convite para a gente olhar para dentro de si e enxergar o que tem nos movido, né? Gabriel Garcia Marques, nosso grande latino-americano, escritor de 100 anos de solidão, ele fala que cada escritor tem um livro da sua vida. E ele diz que o livro da vida dele é a solidão. Tanto é assim, né, que ele escreveu uma obra voltada para isso, 100 anos de solidão. E aí a gente pode entender de fato desse exemplo que, na realidade, a arte é aquilo que a gente vive. E por isso mesmo, como o Bruninho lembrou, não necessariamente é perfeita, não necessariamente é bela sempre, ou a voz da razão, por mais questionadora que seja. Enfim, essas coisas que eu lembrei, né? Várias camadas formam, né? Influência espiritual, experiências no outro lado, nossas vidas passadas e o nosso ideal, para onde a gente quer chegar. Quase uma rede, né? Uma rede em espiral. Gabriel, se puder continuar. Vamos lá, então. Então, a pergunta 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões, as ideias indecisas da terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. É muito legal que também vai, do jeito que vai falando a questão da música, é como se até uma comparação de fazer com que o universo, né, a vida, uma obra de arte, né, criada por Deus, no caso aí comparado com uma música, assim. Então, até me lembrei lá da ação Star Wars, e tem uma personagem que
a força, como que ela sente, né? Ela sente ao redor dos outros, ela sente como música, assim, até em cada G10 ser viva, ela vai sentir como uma nota musical. Então, acho que é uma forma meio dessa comparação que ele fez com a música de mostrar a transcendência, né? Tanto da arte, da música, que é algo que acho que está bem além, sabe, da matéria, além da, vamos dizer assim, dessa algo que vai só nos surpreender aqui, sabe, nos emocionar aqui na matéria. Então, mostrar a transcendência dela, sabe? É legal quando a gente estuda Leon Denis, né? Antes de qualquer outros, né? A gente já fica vacinado por esses tipos de fala, assim. E a gente viu no Leon Denis que é exatamente isso. Na verdade, a música, né? É como se fosse uma harmonia universal mesmo, né? Que está dentro da gente. Inclusive, essa harmonia universal é o que a gente emana, né? Emana desse campo divino que a gente tem dentro de nós, né? Como espíritos. E então, quando a gente vê Leon Denis antes de outros escritores, a gente consegue entender melhor o que esse pessoal tem a falar, né? E o quanto eles se inspiraram, né? E faz todo sentido se inspirar em Leon Denis, faz todo sentido quando junta as duas coisas, né? Muito interessante. O que eu queria falar que ele fala, apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas. E ele fala que a música nobre não é uma ópera, tá, galera? Não é música clássica, não é esse tipo de coisa, na verdade, né? A música nobre é exatamente as músicas do alto, né? As músicas dos campos divinos, dos campos, mas ela é a concepção de que a música clássica ela é considerada uma música mais elevada, uma música mais... Travei. A gente está te ouvindo, pelo menos. Ah, tá. Então, beleza. Que é uma música mais elevada, né? E essa é uma criação meio errônea, assim, né? Que eu esqueci o nome que eles dão, do Jordão, e o Bruno pode me corrigir aí, que eles falam que é uma visão meio... Esqueci o nome que eles dão. Mas que a música clássica é superior a outras músicas. Cara. Eu esqueci o nome. E, na verdade, não é, né? A música, ele fala ali, ó, as óperas imortais não nasceram do lodo terrestre. Ou seja, tudo... elitista isso, elitista. Tudo que vem da terra para eles é algo relacionado a essa imperfeição, né? Mas mesmo no lodo se pode achar pérolas, mesmo no lodo a gente pode evoluir. Então é meio que com a mão lavando a outra, né? A gente pode se utilizar desse campo divino, apesar de não poder experimentá-lo ao extremo, né? A gente é como se chupasse uma bala com a embalagem junto, né? Por enquanto a gente não pode chupar a bala sem embalagem, né? Eu amei essa concepção porque é a segunda ou terceira vez que a gente vê como a música ela vem dessa harmonia universal, né? E aí eu imagino muito, ele fala da ópera porque querendo ou não, qual que é o ano desse do Consolador? É 1930 e tananã, 40 e tananã, ou seja, até aquela época ali. Eu não sou capacitado, Dani tá aí para falar como é que é a história da música, mas eu acho que até aquela época ali a gente tinha muito essa concepção ainda de conexão com a ópera, né? Com esses cantos e afins. E aí eu acho que ele só usou como exemplo mesmo, porque hoje, depois de tantas décadas com várias músicas memoráveis, a gente pode falar, a gente pode parar para pensar, o que torna as músicas imortais, sabe? É um tipo de nota, é um tipo de forma de cantar e tudo mais, mas eu acho que, querendo ou não, é aquilo que impulsiona a arte, o coração.
o coração dessa arte como linguagem. O que torna, sei lá, Bohemian Rhapsody um hino, um clássico da ópera rock. Assim, eu acho que além do brilhantismo técnico dessa música, na minha humilde opinião como leigo, eu acho que é o coração que eles colocam ali na música, porque ele está falando sobre a vida e a morte, é um tema que mexe com a gente. Então, eu acho que é muito, muito profundo. A gente não entende, acho que nem 1% ainda do que significa essa parada da harmonia universal. Porque a gente ouve toda hora os espíritos que nos ajudam a falar, olha, o universo, ele é harmônico. Tá parecendo uma bagunça para vocês, ou vocês estão pesquisando, investigando, mas olha só como tudo é organizadinho. Olha como tudo tá colocadinho e responde a leis perfeitas. E aí a gente começa a estudar, a desenvolver a compreensão e vai percebendo, isso realmente é uma harmonia universal. E aí eles vão para além, né? Lá no último capítulo dos Espíritos na Arte, o espírito Massanet veio falar para a gente que, literalmente, os espíritos muito evoluídos se comunicam por meio de melodias. Por quê? Porque a melodia é o sentimento que se coloca para fora e transmite a mensagem que se quer dizer com a beleza, para o nosso irmão ou irmã que está ali na nossa frente. E imagina se com um espírito muito evoluído é assim, imagina para a gente que não é tão evoluído, mas a gente consegue alcançar alguns estágios assim de êxtase, de transe, de transmissão. Então, acho que é uma reflexão que a gente pode parar para pensar. A gente realmente entende, de fato, com o limite das nossas possibilidades, o que é essa harmonia? Que tudo na vida ela tem um encaixe certinho, perfeito, na natureza, um processo. E acho que quando a gente se permite conectar isso, parar, observar e sentir isso, a gente começa a entender um pouco mais como a música, eles falam que a música é a arte por excelência, né? Não é porque ela é a melhor de todas as formas artísticas, mas é porque eu acho que ela talvez seja portadora da essência artística sublime, que todas as formas de arte têm ao seu modo, que é oriundos da música, enfim. E aí eu acho que é um convite para a gente pensar nesse sentido. Isso é difícil, muito abstrato para nós, que está muito longe da nossa evolução. Acho que o convite pode ser simplesmente você parar e começar a observar o céu, escutar a natureza ao seu redor, sabe? Sente o vento, observa o pássaro, o céu se movimentando. E se a gente vai se permitindo, a gente vai se conectando e vai começando a sentir um pouco mais dessa profundidade que é a harmonia universal. Achei muito interessante, amigo, quando você trouxe essa parte da comunicação através de melodias. A Bruna, inclusive, está aqui no Zoom. Eu falei isso mais cedo numa reunião que ela estava presente, então vou repetir uma fala aqui. Mas a gente fala muito sobre o poder do nosso pensamento, o poder da nossa fala, né, como que a gente plasma isso. Aquela própria experiência que a gente tem, né, com a água, né, que a gente vê por aí várias pessoas fazendo, de você colocar 2 garrafas d'água ali, né, e em uma garrafa você cola, né, uma fita crepe, um papel com palavras positivas, e a outra você cola com palavras negativas. E é notório, assim, após, né, o passar dos dias, a mudança na composição, né, na química da água. Né? Eu já tive a oportunidade de presenciar esse experimento e ver assim, a água criando lodo mesmo. E é impressionante a escrita ali. Eu paro para pensar como que a gente não altera, né, a química do nosso corpo, né, de acordo com a nossa vibração, já que o nosso corpo é composto por 70% de água, né, a que ponto a gente não está se influenciando a todo momento, né, e se deixando ser influenciado também através de pensamentos, através de palavras. E é interessante imaginar isso acontecendo até através das melodias, né, da gente utilizar a fala com rítmica, com alturas, né, que são notas, diferentes notas em cada sílaba, viajando através do ar, assim, entrando num corpo e refratando para outro, né, através de uma forma de comunicação
eu fico imaginando como que deve ser isso no plano espiritual, assim. É até interessante porque tem pessoas que enxergam cores nas notas, tem pessoas que sentem cheiro, né, com acordes, em determinadas músicas. Então, assim, é algo tão fantástico que a gente não consegue nem imaginar. Eu queria, sei lá, ter 1% da capacidade de enxergar as coisas que essas pessoas enxergam, ou essa manifestação que é no plano espiritual, assim. E deve ser uma emoção tamanha que só nos basta chorar, né? Não tem outra alternativa a não ser chorar sentindo essa energia, né? E você falou da água, cara. Eu, coincidentemente, ontem estava estudando André Luiz no grupo aqui da FEJAC, e aí foi num trecho em que eles estão ajudando as pessoas a desencarnar, no processo de desencarnação, né? Que você vai desvinculando, enfim, cada centro de força, chakra. E aí eu achei um ponto muito interessante, porque a espiritualidade ali, ela falou, vamos intuir eles para dar um banho no paciente. E aí, André Luiz, ele descreve que ele vê o mentor dele e o pai da pessoa que vai desencarnar dando passe para tirar esse miasma, né, essa sujeira do perispírito, deixar ela no limite. Como ele estava fraco, eles não podiam tirar tudo de vez. E aí a esposa dele levou ele para tomar banho. E aí eles falam, e André Luiz descreve a cena, eu achei muito bonita a cena, que é o seguinte, eles dão um passo na água com nutrientes absorventes e a água ela vai passando pelo corpo absorvendo aquela sujeira. E após o banho, o cara que estava com pneumonia, ele se sente muito mais revigorado. É lógico, ele não ia se curar da doença ali, porque era o tempo dele partir, mas ele se sente mais disposto. Isso me chamou muita atenção, né, do quanto a gente não presta atenção em como a natureza. Eu ia falar Gênesis porque eu li Gênesis ali. A natureza, ela é perfeita, cara. Tudo tem um porquê na natureza. E a água que sustenta a vida. E eu pensei, imagine, o ciclo da água ajuda a gente a sustentar a nossa vida. Com a chuva, preenchendo os rios depois, alimentando, propiciando a alimentação da gente, porque sem água a gente não tem alimento na mesa também, não tem cultivo de planta, nada. Enfim, eu acho, eu acho que é realmente um convite para a gente parar e prestar atenção nos pequenos detalhes imensos que a vida possui, e a água é um deles. E aí eu associei diretamente a quê? A Duna, que eu estou lendo Duna, eu virei fã de Duna, e Duna é um planeta que não tem água. E o que me escancarou de fato para entender o privilégio que a gente tem por ter acesso à água, muitas vezes, é o fato de que nesse planeta eles preservam a umidade de tudo que é jeito. Tem um aparelho que recupera o suor para eles utilizarem para beber, de tanto que falta água ali. E aí eles não se dão o direito nem de chorar para as pessoas que morrem. Porque chorar é perder umidade num planeta deserto é praticamente morrer. E eu penso, cara, olhei para minha vida, né? Eu falei, cara, eu tenho água a hora que eu quiser, toda hora eu tô com uma garrafa de água aqui perto de mim. E as pessoas que não têm acesso à água, sabe? Não tem spoiler não, gente. E as pessoas que moram na rua, no dia quente, que faz às vezes aqui em Vitória, e não tem uma garrafinha de água para tomar o dia inteiro. Enfim, eu acho que uma coisa leva a outra e a gente pode aprender a ter mais essa noção com a natureza, né? Porque a água é parte da harmonia universal. E a gente ter mais respeito pela própria natureza é o primeiro passo. Se importar, né, com ela, primeiro passo para a gente aprender a amá-la e se entender como parte. Enfim. É isso aí. O estudo foi ótimo hoje. Muito bom. Só queria dar uma. A gente já está acabando, mas foi muito bom, foi muito rico. Falar sobre a harmonia universal só me lembra mesmo. Eu sou muito fazer analogia, cara. Comigo é só analogia e tal. E aí a analogia que me vem. Estou travando, mas ainda não ouvi minha voz.
Mas a analogia que me vem é sempre a analogia em questão do, por exemplo, uma harmonia universal, né? Os planetas são os bumbos. Os pessoal estão tocando, na verdade, a natureza, os violinos, né? O ser humano é a flauta, os animais são outras coisas. E tudo isso em conjunto acaba fazendo essa harmonia universal de evolução, né? E aí a gente consegue chegar em algum lugar. Só que eu acho que os seres humanos estão desafinando um pouquinho, né? Acho que a gente precisa voltar para o tom, ler a partitura certinha né? Para a gente voltar e melhorar nisso aí, né, cara? E sobre Duna tem uma cena muito engraçada, mas não vou falar, não. Mas Uai, fala não, aí. é legal, achei legal, cara. Não, mas não é spoiler, é spoiler. Mas é uma cena muito simples, não tem nada a ver, mas é spoiler. Tá, não vou falar, não. Tá bom? Mas é bem legal mesmo. Podem ver, Duna é um filmão. Vocês vão realmente curtir. Tá bom? Gente, eu tô travando demais. Já que o Bruno... o Gabriel leu, o Bruno transmitiu pra gente aí. Então, Jordão, por favor, faça prece pra gente, cara. Que aí eu tô travando, daqui a pouco tá assim, Jesus. Claro, amigão. Será que Mas o Daniel não volta enquanto é tempo? não tá bem. Amém. Então vamos lá, Peguei fazer a pré. você. Enganou mesmo. Jordan, faz a pré. Ok, pode fazer então. Enfim. Vamos então agora levar nossos pensamentos, permanecer em silêncio, permitir que a nossa mente silencie por um instante, para entrarmos em contato com a vida ao nosso redor, através do ar que nós respiramos, através da conexão que nós temos uns com os outros aqui, nesse estudo, e agradecer a Deus, nosso Pai querido, de infinito amor e misericórdia, por toda a oportunidade de estarmos estudando a arte, de estudarmos juntos a doutrina espírita e podermos aprender cada vez mais sobre esse tema tão necessário e essencial para a nossa evolução e sobre essa doutrina que tão enriquece, tão enriquecedora para nossas vidas como espíritos imortais que nós somos. Agradecemos pela quantidade de pessoas hoje, por todas as contribuições dos dois lados da vida. E agradecemos a oportunidade de continuarmos semana a semana, podendo fazer nossa parte, nos conectando, estudando, nos dedicando a aprender um pouco mais. E que possamos ter a coragem de praticar esses aprendizados e lições que nós recebemos aqui, de fortalecer cada vez mais os nossos vínculos de amizade, e que todas as energias boas que foram geradas nesse estudo dessa noite possa ser utilizada para ajudar todos aqueles que necessitam, incluindo a nós mesmos, seres tão imperfeitos em busca da felicidade. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que tanto auxilia esse amado Mestre na construção do reino de nosso Pai, na divulgação da Boa Nova. E que nós possamos cada vez mais ter essa oportunidade de sermos servidores desse reino, de levarmos o amor, o consolo e a fé viva para o coração de todas as pessoas que entraram em contato com a gente. Que nós possamos levar através da arte que nós nos conectamos uma mensagem de evolução, uma mensagem de amor e sensibilidade. Agradecemos, pedimos que nos abençoe mais essa semana, para que possamos nos reunir mais uma vez na outra, cada vez melhores, mais juntos e fortalecidos. Esteja conosco hoje para todo sempre. Muito, muito obrigado por todas as bênçãos que recebemos e ainda não temos olhos de ver, mas que nos sustentaram
até esse momento. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí, galera. Um abraço aí a todos no YouTube. Um abraço. Até a próxima. Tchau.